Aprofundando um pouco mais ainda essa discussão a respeito do conceito de estratificação, eu queria discutir com mais detalhes como é que o Weber analisava essa questão. O Weber, na verdade, ele dividia a sociedade em três ordens. Ele dizia que era possível classificar os grupos sociais de acordo com a ordem econômica, de acordo com a ordem social e de acordo com a ordem política. A partir dessas três ordens, a gente poderia encontrar o que o Weber chamava de classes, e, portanto, a divisão em classes envolve um critério, sobretudo, econômico. Nesse ponto existe uma aproximação com os ideais marxistas. A gente pode pensar no estamento, e o estamento ele seria uma distinção social. Vamos entender que o Weber não estava pensando na sociedade feudal, mas estava pensando, por exemplo, num grupo como o exército ou como a maçonaria. E a gente podia pensar na ordem política que gera partidos, não exatamente como a gente entende hoje o partido político, mas o Weber ele tentava mostrar que essas três ordens, na realidade, elas se combinam. E é por esse motivo que a gente pensa em classes, estamentos e partidos como estratos sociais dentro do pensamento do Weber. Agora, o que seria legal seria a gente juntar isso à noção de mobilidade social. Por quê? Porque quando a gente pensa numa sociedade estratificada, a gente pode pensar numa sociedade em que existe maior ou menor possibilidade de mobilidade. Bom, quando a gente pensa na sociedade de casta ou no estamento feudal, a mobilidade social ela é zero, ela simplesmente não existe. Mas quando a gente pensa na classe social, principalmente no mundo capitalista moderno, a gente sabe que existe essa possibilidade de ascensão individual. E nesse sentido, interessa para nós falar um pouquinho sobre a questão da classe média. Por quê? Porque, na realidade, esse conceito de classe média aqui, ele é bem complexo, não é? Porque ele põe em xeque a própria noção marxista de luta de classes. Onde é que está a classe média? A classe média está mais próxima da burguesia que detém a maior parte dos meios de produção? Ou a classe média ela faz parte do grupo de trabalhadores? O que a gente vai perceber é que esse grupo aqui é um grupo extremamente heterogêneo, eles não pensam exatamente da mesma forma, e por isso esse é um conceito tão complicado. Agora, é possível que pessoas da classe média ascendam plenamente ao grupo dominante, ou que eles se tornem trabalhadores da base da pirâmide? Sim, o que mostra essa mobilidade social que caracteriza o capitalismo. Agora, o que a gente vai dizer, o modo de produção capitalista? Agora, o que a gente vai dizer, o que a gente vai destacar, é que essa possibilidade de ascensão social, ela é muitas vezes virtual. E por quê? A gente diz isso porque, embora exista essa possibilidade, o mundo é um mundo em que cada vez mais ocorre concentração de riqueza e de renda. Então, embora exista essa possibilidade de ascensão social, ela é muito rara. Por isso que o estudo da estratificação nos leva quase sempre para o estudo da desigualdade. Dá uma olhada nesse dado aqui para você refletir um pouquinho. Esse dado é de uma ONG britânica que estuda exatamente a pobreza do mundo e que estimou que durante a década de 10 do século XXI, vai haver um momento em que o 1% mais rico da população vai ter, atenção, mais dinheiro do que os 99% mais pobres. Isso leva os sociólogos a uma reflexão, que é justamente como combater
essa desigualdade? Como fazer com que essa renda migre um pouquinho para esse lado? Quando a gente pensa em impostos sobre grandes fortunas, quando a gente pensa em taxação de herança, quando a gente pensa em imposto de renda mais alto para os mais ricos, quando a gente pensa em programas de distribuição de renda, tudo isso são maneiras de tentar combater essa desigualdade. Bom, vamos fazer um exercício a respeito disso?